Olá, Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é uma honra novamente voltar aqui e estar falando novamente com vocês e dando continuidade à nossa aula anterior sobre a anatomia da Sefirot. Hoje eu quero trazer os 6 níveis de cura para a alma através do conhecimento do Rabi Yitzhak. Ele traz o conhecimento dentro do Zohar sagrado, todo esse entendimento e cura para a nossa alma. Nesse discurso racídico, o Rabi, ele traz um conhecimento notável sobre o conhecimento Hassidim e todos esses 6 níveis de cura. Bom, mas antes eu tenho um comunicado importante. O Moré André Klein, ele está com a sua obra, uma obra importante de Kabbalah, e essa obra traz informações importantíssimas para a elevação da nossa alma. E como adquirir esta obra? Basta você fazer o seu pedido, diga que ouviu ou em nome do projeto Revelando o Culto, no meu nome, Youssef, e ganhe um desconto especial na compra do seu livro. Bom, é um livro de Kabbalah muito importante que vai ajudar você na tua elevação espiritual. Bom, o fone de contato é do próprio Moré André. Você fala com ele no 22 99865 5590 ou 22 99262 6532. Peça já o seu, pois as edições são limitadas. Bom, e outro comunicado importante é o Jorge Ramos. Ele está confeccionando pulseiras de cobre, também anéis de bronze com escritas super especial, tá bom? E você encontrará também pelas mãos do grande artesão Jorge Ramos. Fale com ele também, ele vai estar fazendo um preço muito acessível para você. Então são esses 2 comunicados: o livro do meu amigo Moré André Klein, que está com a sua obra impecável de Kabbalah, e pense bem, esse livro é muito importante para a tua elevação espiritual. E para você que quer se proteger também das frequências negativas e também atualizar aí a tua corrente sanguínea, uma peça de cobre de muita validade feitas pela mão do meu grande amigo Jorge Ramos. Bom, vamos então de aula sobre o discurso racídico do Rabi Yitzhak, um dos mais notáveis Hassidim da Chabad. Bom, um dos grandes Hassidim que delineia 6 níveis de cura da alma. Esses podem ser entendidos como correspondendo às 5 manifestações da alma e também da própria essência da alma. Como eu irei falar aqui em seguida, toda essa correspondência desses níveis da alma. Etzen HaNeshama, que é a própria essência da alma, que é o poder divino miraculoso, e Eridá, sendo o único, como o seu eterno morasse dentro de você. Hayá, sendo ao vivo, a luz da Torá dá vida a ele. Neshama, que é o sopro de vida, que contém os nomes sagrados. Ruach, espírito, através de amuletos. Nefesh, a força da vida inata com medicamentos. Eu descrevi aqui os 6 níveis de cura, começando com o nível 1. O primeiro nível de cura, aqui eu fiz todo um resumo do que está dentro do Sagrado Zohar. Peço atenção de todos para essas aulas. É muito importante você ouvir todas elas para que você entenda qual o processo da anatomia da Sefirá. Começando com o nível 1, o primeiro nível de cura inferior, porém sendo muito fundamental nessa escada de 6 degraus da cura, que é empregado por um médico especialista ou um doutor treinado e perito
que conhece os medicamentos adequados para prescrever e tratar qualquer doença específica para o corpo. A perícia e a prescrição médica relacionam-se com o nível natural do próprio corpo, o nível do qual o corpo vive nessa matéria, ou sendo a força da vida da alma, conforme se encerra dentro do corpo. O medicamento correto para uma determinada doença tem o poder de contatar este nível inferior da alma, a nefesh, e atraí-la dentro do próprio corpo. Nesse nível, a conscientização do médico é basicamente dirigida ao corpo e às suas moléstias, não consistente ou ciente da própria conexão entre o corpo e a alma. O intermediário conectado pelo qual a alma, a nefesh, está ligada ao corpo é o próprio sangue. Encontramos explicitamente na Torá que o sangue é a alma, nefesh. A palavra hebraica para sangue é dan, que é a palavra para a semelhança, ou demut. Este é o nível de cura que relaciona-se à semelhança divina na qual o homem foi criado. Ou sendo o próprio nome do primeiro homem, Adão, que é a palavra para sangue, Dan, o nome Adão pode ser lido também dessa mesma forma. Eu me tornarei sangue, aludindo o poder de atrair a nefesh ao próprio corpo por meio do sangue, a função realizada pelo médico especialista. Bom, o segundo nível de cura é através do poder de amuletos, em hebraico chamado de segulot. Embora originalmente esta seja a mais autêntica ciência no decorrer ao poder de atrair a nefesh ao corpo por meio do sangue, a função aqui é realizada também pelo médico especialista. O segundo nível de cura é através do poder de amuletos, em hebraico chamado de segulot. Embora originalmente essa seja a mais autêntica ciência no decorrer das gerações, que degenerou muito e tornou-se identificada com as diversas práticas supersticiosas. Um exemplo de como é aplicado o poder dos amuletos descrito pelo Rab Yitzhak, ele fala que é desenhando-se a forma de um homem numa parede. O conhecedor desses segredos dos amuletos pode influenciar espiritualmente e afetar fisicamente o homem desenhado, manipulando ou alterando o desenho. Dessa maneira, um bom mestre pode curar um paciente enfermo. O conhecimento empregado nesse nível é sugestivo por natureza. Um ato realizado aqui sugere que um ato similar aconteceu ali. Ou sendo, o poder da sugestão relaciona-se a Kabbalah e também na Hassidut, atos de poderes emotivos da alma. Este é o nível geral do Ruach, do espírito. Enquanto que no primeiro nível o corpo foi afetado diretamente pela alma, o nível da Nefesh, através do sangue, aqui o amuleto afeta o nível do Ruach, por sugestão, que em seguida afeta indiretamente o corpo. O mestre dos amuletos é um verdadeiro espiritualista, dirigindo-se ao espírito do homem. O Ruach, o processo de cura aqui envolvido é de fato um acontecimento espiritual que trabalha sobre as emoções do autoconhecimento da alma. Na Kabbalah, esse nível de consciência está identificado com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, o bem e o mal são mesclados juntos. Esse nível de cura é mais suscetível e mal utilizado muitas vezes. Ou seja, esse nível de cura, às vezes, é de forma mal utilizado. Aqui os poderes emotivos do homem são afetados e despertados. Suas paixões, ira, etc., quando se agem sobre os outros. O Ruach torna-se suficientemente energizado para afetar e curar a partir de cima o corpo ao qual se relaciona.
Todos os métodos de cura que professam o emprego de energias vitais projetadas das pessoas, que cura o paciente, pertence a esse nível de cura. A base cognitiva para tal metodologia e técnicas que é mencionado na própria Kabbalah, como o poder intelectual da associação, mas literalmente o poder da imaginação. A partir daí fica claro porque tantos assim chamados de curandeiros hoje em dia brigam somente com a imaginação, tanto do curandeiro quanto do paciente. Além disso, na Kabbalah e na Hassidut, aprendemos que o poder da imaginação retificado chega às raias da profecia. Na época do exílio do povo judeu, o fenômeno profético desaparece, substituído então pela imaginação falsa, ilusória. Muito em breve, com a redenção do povo judeu e do mundo inteiro, a verdadeira profecia retornará e Hashem derramará seu ruach sobre toda a carne. O terceiro nível de cura é através do poder dos nomes sagrados, como aqueles escritos dentro de um amuleto carregado junto ao corpo ou guardado em outro lugar de destaque. Um nome sagrado tem o poder de atrair o influxo divino aos aspectos que supra-racionais da alma, produzindo então uma experiência celestial divina que fortalece a alma e que abastece e com o poder suficiente para curar o próprio corpo. Abro aspas aqui. Não são todas as pessoas que podem utilizar os nomes sagrados, somente aquelas pessoas que sabem como. Existem formas de carregarem e locais adequados para ser colocado esses nomes. Existem outras formas de utilizarem esses amuletos como letras e tomar com água para curar a parte interna do corpo. Ou seja, existem várias outras formas de utilizar esses nomes sagrados. Lembrando que existem algumas advertências para a pessoa que vai utilizar esses amuletos. Primeiro, que esses amuletos têm que ser feitos pela mão de uma pessoa, de um tzadik. E segundo, esses nomes não podem estar em locais inadequados, locais sujos ou empoeirados ou com mau cheiro. Esses nomes ser colocados perto de portas de banheiros, em locais que inalam o mau cheiro. Há uma preocupação sobre esses amuletos e a forma de que as pessoas manuseiam. Especificamente, esse método de cura também está relacionado ao terceiro nível da alma, a Neshama, a capacidade da alma de perceber diretamente a presença de Deus no mundo e de sentir o divino sopro da vida entrando em seu ser. O nível da alma é inicialmente a supraconsciência da psique do homem, pois o seu estado inicial inato de consciência é somente aquele da própria alma, da nefesh, que é o físico da conscientização material. E o ruach é a conscientização espiritual. O nome sagrado contacta a Neshama e a leva a um estado de conscientização da própria experiência. A pessoa, ela sente que Deus está sempre consigo. E a pessoa sente que Deus está sempre consigo. Deus é a tua sombra e o teu lado direito. Hashem está sempre lá para te proteger e curar todas suas moléstias físicas e espirituais. A pessoa que utiliza e faz uso dos nomes sagrados deve ser o especialista. Um tzadikim deve conhecer os segredos, como eu tinha falado anteriormente. Embora a Kabbalah, que é a estrutura e todo o conhecimento para manusear esses segredos, a pessoa deve conhecer a nuance exata do poder de cada um dos nomes sagrados. A pessoa deve entender todos os segredos dos nomes para poder utilizá-los. E quando escrever um amuleto, deve-se estar em um estado de sincera humildade e abnegação. Rezar a Hashem para que este remédio seja eficaz e meditar sobre todas as intenções divinas com Kavaná. E essa Kavaná deve ser prescrita pela própria Kabbalah a respeito do nome específico, juntamente com o nome do paciente. Aprendemos então com o Rabi Baal Shem Tov, que escrevia amuletos que era escrito para curar pacientes somente seu próprio nome. Com isso, ele afetava o nível da Neshama do paciente e a conscientização da própria presença da alma
do verdadeiro tzaddik com ele todo o tempo. O verdadeiro tzaddik atrai a conscientização de todas as almas conectadas a ele. Essa é a verdadeira percepção absoluta da unidade da bondade divina para curar toda a carne. O quarto nível de cura é aquele referido pelos nossos sábios. Se a cabeça de alguém dói, ele deve mergulhar no estudo da Torá. E se o corpo inteiro dói, deve mergulhar no estudo de Torá. Similarmente, nossos sábios nos ensinam que aquele que mergulha na luz da Torá, a luz da Torá o anima. Para atrair vitalidade física da luz da Torá, a alma deve estar ligada à Torá, sendo a palavra do próprio Deus. Na verdade, a luz da Torá é a luz transcendente de Elohim, a luz infinita que envolve todos os mundos. A própria experiência da alma, nesse nível, não é aquela da presença divina, sendo algo da parte da experiência da alma, irradiado pela sua divina luz, a alma ao corpo, mas sim aquela da alma vivenciando de si mesma, como unificada dentro da própria presença de Deus. Isso ocorre porque a Torá e Elohim são um. Esta é a conscientização que está no nível de Hayá, o ser vivo, sendo a percepção da luz da própria Torá como a nossa vida e duração de nossos dias. O poder do vínculo reforçado da alma com a Torá é suficiente para atrair a força curativa para o corpo. Este nível de cura é análogo à lei de que um corpo de água impuro é um doente. Instantaneamente torna-se purificado quando levado a beijar as águas de um mikve. Da mesma forma, quando a alma toca, ela beija as puras águas da Torá, mistura-se com as águas vivas, recebendo assim a força da vida suficiente para curar o próprio corpo. Apesar disso, a frase dos sábios acima. Além disso, na frase dos sábios, se a cabeça de alguém dói, o termo doer, ou dói em hebraico, shash, que é usado em vez de uma palavra mais forte para doença física, sugerindo que a doença a que se refere aqui não é uma que afetou mortalmente um dos órgãos vitais internos, mas sim de uma dor sozinha de um dos membros do corpo, ou todos eles, se todo o corpo de alguém dói. Aqui, dando prosseguimento à analogia das águas puras do mikve, a luz da Torá cega os olhos das cascas das kelipot, impuras, responsáveis pelas doenças. A influência negativa das cascas desaparece e o corpo se recupera. Entretanto, quando os membros vitais internos do corpo foram mortalmente afetados, o beijo da luz da Torá não é suficiente para curá-los miraculosamente. O quarto nível da alma, Hayá, está identificado na Kabbalah como a origem da sabedoria divina da Torá. Isto é mais elevado que a capacidade da própria alma de perceber a presença de Elohim no mundo e sentir seu sopro de vida entrando em seu ser. Este é o nível da Neshama, energizada pelos nomes sagrados. Conforme eu falei anteriormente, sobre este nível, diz-se que a sabedoria da Torá dá vida a quem a possui. Bom, eu gostaria de abrir aspas aqui. Como energizar a sua alma? Esse nível, Hayá. Bom, com os estudos de Torá, é claro, energizando toda a alma, todas as almas e o nosso corpo. E como energizar o nosso corpo? Basta você utilizar água filtrada, colocar no sol por um dia, debaixo do sol, aguardar esfriar e tomá-la, energizando então o seu corpo com água energizada. O próximo passo, energizar a sua alma, lendo Torá. Na Kabbalah aprendemos que Hayá da alma reside no ar, que é o fluido dentro do cérebro, sobre o crânio. Em nosso serviço divino, isso corresponde a um verdadeiro estado de abnegação, como aquele que sente ao imergir
nas águas puras do Mikva, imbuído como o senso da infinita serenidade. Notamos a partir desse nível, daquele que vai utilizar os nomes para curar um doente, torna-se nesse caso, pelo serviço espiritual da própria alma indisposta, a pessoa consegue curar a si próprio. Estes são os níveis da alma. E todo o processo que pode ser utilizado tanto para a cura interna quanto externa, utilizando os nomes sagrados. Como eu disse, abre aspas, a pessoa que for fazer um amuleto tem que ser um tzadikim, não pode ser qualquer pessoa. E essa pessoa tem que ter conhecimento de todos os nomes e significados de cada um. Não receba amuletos de quem você não conheça. Você tem que confiar na pessoa. E essa pessoa tem que ser um tzadikim. Voltaremos amanhã com o final dessa aula, de todo esse processo. Amanhã estarei finalizando toda essa aula sobre o sistema imunológico e o nível de cura de Yehidá e como isso funciona dentro do nosso sistema imunológico, como traz o Sagrado Zohar. Aqui eu fiz todo um resumo do que está dentro do Sagrado Zohar. Peço a atenção de todos para essas aulas. É muito importante você ouvir todas elas para que você entenda qual o processo da anatomia da Sefirá. E lembrando, não deixe de entrar em contato com Moré André Klen e não deixe de comprar essa obra maravilhosa que o Moré está disponibilizando para ajudar você e a todos nós. E não deixe também de falar com o Jorge Ramos. Quem sabe ele não possa estar fazendo um desses amuletos para você. Basta falar com ele. Que a Shem te abençoe, guarde todos vocês. Até na próxima aula. Shalom, Lehitraot, tudo de bom.